Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Charlie Teixeira Chaves. Eu vou falar com você sobre plágio e como evitar. É um assunto extremamente importante na confecção de trabalhos acadêmicos, livros, artigos, monografia e qualquer assunto que tem como objetivo trazer conhecimento, né? E o objetivo primordial é justamente respeitar a obra alheia. Então fique conosco e vamos trabalhar agora esse assunto. E aí a primeira pergunta, o que seria um plágio? E aí eu trago o conceito para vocês ficarem bem claro. Plágio é um ato de assinar ou apresentar uma obra intelectual de qualquer natureza contendo parte de uma obra que pertença a outra pessoa sem a permissão do autor. Ou seja, utilizar informação ou trabalho desenvolvido por uma pessoa e capturar para sua obra sem a devida citação, sem a devida referência. E aí nós temos uma imagem que ilustra muito bem o que seria plágio. Aqui nós temos uma imagem de uma pessoa tentando furtar a ideia do outro. E, gente, nós sabemos que não podemos fazer isso, né? O trabalho da pessoa de confeccionar, criar algo e depois o outro facilmente vai lá e tenta furtar aquela ideia como se fosse sua, é um absurdo, né? Então você não ia gostar que fizesse isso com você. Então nós temos uma forma de trabalhar para evitar o chamado plágio. Você pode utilizar a ideia de outra pessoa, mas dentro uma regra colocada, que são as regras da BNT, ok? Vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Veja bem, meus amigos, essa outra imagem também ilustra bem clara a ideia de cópia, de plágio, ou seja, o Ctrl+C e Ctrl+V, né? Olha como é que é fácil pegar e desenvolver uma atividade copiando a ideia alheia. Então isso é um absurdo, né? Então nós temos que respeitar aquilo que foi desenvolvido e construído por outra pessoa. Então o Ctrl+C e Ctrl+V, ele pode ser feito mediante técnicas da BNT. Você tem que utilizar e citar a fonte. Você pode, sim, utilizar a ideia de outro no seu trabalho científico, mas desde que respeite uma determinada regra. E essas regras nós vamos apresentar agora para vocês. Plágio é crime? E aí eu gosto de simbolizar, né? Porque as imagens impactantes, né? A imagem tem uma força, né? Plágio é crime. E está previsto no Código Penal. Lá no artigo 184 do Código Penal, fala justamente sobre os crimes de violação aos direitos autorais. E eu tenho que observar esse dispositivo porque ele é ação penal privada, que compete à vítima, e também ação penal pública incondicionada, quando você tem a questão do lucro, direto ou indireto. Então, vamos trabalhar esse dispositivo e perceber que trata-se de crime. Veja bem, meus amigos. Crime de violação aos direitos autorais está no Código Penal. É o artigo 184, que fala sobre violar direitos de autor e os que lhes são conexos. Olha só, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. E mais ainda, multa, né? Ou multa, no caso, né? Então, esse caput, que é essa primeira parte, nós estamos falando do tipo penal que cabe à ação penal de iniciativa privada. Cabe à vítima ingressar com a queixa-crime, que é uma peça inicial acusatória. A segunda parte é o parágrafo 1º do artigo 184, né, que vai falar o seguinte: se a violação consistir em reprodução total ou parcial, e é importante gravar essa expressão parcial, com o intuito de lucro, direto ou indireto, por qualquer meio ou processo de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem a autorização expressa do autor, do artista, intérprete ou do executante do produto, conforme o caso, ou de quem os representa, a pena será de 2 a 4 anos. E multa. Você vê que já tem uma elevação aqui da pena, né? Você vê que quando você tem a utilização da imagem sem fins lucrativos, seja direto ou indireto, a pena é de 3 meses a 1 ano. Já com o objetivo de lucro direto ou indireto, a pena é aumentada de 2 a 4 anos. E mais ainda, no parágrafo 1º, e nós vamos ver também no parágrafo 2º e no parágrafo 3º, a competência já não é da vítima, sim do Ministério Público. O Ministério Público que vai entrar com a denúncia para acusar aquele violador de direitos o quê? Autorais. Pois bem, nós vamos falar um pouco do parágrafo 2º, né, que também vai falar sobre a ação penal pública incondicionada, de violação de direitos autorais, e também coloca a situação que envolva lucro direto ou indireto. Então aqui nós estamos na situação onde a pessoa vende, expõe à venda, aluga, introduz no país, adquire, oculta,
tem em depósito originais, cópia, ou seja, qualquer coisa ligada à pirataria, à venda, ou seja, violação de direitos autorais. Gente, isso é muito ruim, porque nós vamos desestimular as pessoas a produzirem, seja em qualquer local, em qualquer assunto, seja livros, filmes, músicas. Então a pirataria, a violação de direitos autorais é uma coisa muito séria. O parágrafo terceiro, ele vai trabalhar uma ideia justamente com oferecimento ao público, e é uma ação penal pública, o quê? Condicionada. Então nós temos o tipo penal, violação de direitos autorais é crime, é algo muito sério, e além de ser um ato imoral, melhor falando, na realidade é uma desonestidade utilizar conteúdo alheio. O nosso objetivo aqui, novamente, é trabalhar a ideia de utilização em livros, artigos, monografias, dissertações e teses. Então, vamos continuar falando aqui um pouco sobre a questão do crime. O artigo 186 do Código Penal vai separar, aquilo que eu já falei para vocês, separar que o caput do artigo 184, que não tem valor financeiro, será representado pela vítima. Será representado pela vítima. Continuando aqui, meus amigos, nós vamos falar do Código Penal, do artigo 186, que vai falar sobre ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada e queixa-crime, que é de representação da vítima. Nós já tínhamos falado isso aqui, mas vamos deixar bem claro, porque o artigo 186 vai falar, procede mediante queixa. Queixa que é uma petição inicial acusatória, que é de competência da vítima, no caso do caput do artigo 184. O que é isso? É quando não tem envolvimento de valores. Se o plágio ou a violação de direitos autorais, ele for sem valor aferido, aí nós temos a questão de a queixa-crime, que de competência da vítima. Mas quando a gente tiver envolvimento de valores, a ação será pública incondicionada, o que está previsto no parágrafo 1º e 2º do artigo 184. Será de ação penal pública também condicionada nos crimes cometidos em desfavor de entidades de direito público, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista ou fundações e instituições do poder público. A ação penal será condicionada à representação. Aqui eu preciso da manifestação da vítima para autorizar o Ministério Público a oferecer denúncia, no caso do parágrafo 3º do artigo 184. Ok? Em resumos, podemos entender o seguinte: será de ação penal privada quando não tiver auferido valores, ou seja, sem objetivo de lucro. Eu violei os direitos autorais aqui, mas não tenho finalidade de lucro. Então a ação será penal de iniciativa privada. Quando obtiver lucro ou quando estiver relacionada a valores, aí nós teremos o que? Uma ação penal de iniciativa pública. Do parágrafo 1º ao 3º será pública, de competência do Ministério Público, que poderá oferecer denúncia, sendo que o parágrafo 3º é ação penal pública condicionada à representação, necessitando então da representação da vítima. Ok? E aí nós temos uma súmula que é extremamente importante, porque essa súmula 574 do STJ, ela vai nos fazer entender como seria a materialização desse crime. Eu vou fazer uma leitura só para vocês visualizar como seria materializado a ideia da violação dos direitos autorais, né? E essa súmula 574 do STJ, ela, que é o Superior Tribunal de Justiça, vai estabelecer que para a configuração do delito de violação de direitos autorais, a comprovação da sua materialidade é suficiente a perícia realizada por amostragem do produto apreendido no aspecto externo do material e é necessário a identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou daqueles que os representem. Então, esse dispositivo aqui da súmula 574 do Superior Tribunal de Justiça vai trabalhar a ideia de amostragem como elemento para viabilizar a comprovação da violação de direitos materiais, bem como a sua materialidade do crime, com a perícia, e é importante saber o titular dos direitos autorais violado, ok? Dando continuidade, vem aquela pergunta, né? Existe trabalho acadêmico, científico sem referência? A resposta é imediata que não. Nós dizemos, não podemos imaginar que alguém tem um trabalho, por mais que seja desenvolvido, sem nenhuma fonte, sem nenhuma citação, sem nenhum contexto de referência, ok? Então eu não posso usar a ideia, eu inventei, com a minha experiência prática. Não, isso
Isso não quer dizer. Se você inventou, você não construiu toda a técnica, toda a cientificidade do assunto. Então nós temos as pessoas que falaram, trabalharam, estudaram esses assuntos. Então é importante trabalhar as referências desse contexto. Você não se apropriou de nenhum conceito teórico para balizar sua experiência prática? É uma pergunta que eu coloco, porque as pessoas que acreditam que o seu trabalho não precisa ter referência, eles acreditam que eles não estão copiando de nada, de ninguém. Só que na prática, ele está trabalhando em assuntos já interligados, desenvolvidos por outras pessoas. Então é importante citar. Nenhum conhecimento vem do nada. E é extremamente importante. Nós podemos imaginar todo o trabalho tem que ter o quê? Referência, fonte. E não só no final da obra, mas também no curso da obra. Continuando, nós fazemos a pergunta, né? Existe trabalho sem referência? O desconhecimento, realmente esse desconhecimento, faz as pessoas se apropriar de teoria alheia e usar o jargão da repetição empírica, ou seja, da prática, desconsiderando o autor da obra. Muitas das vezes as pessoas acreditam que a prática vem inerente de qualquer conhecimento. E aí eles começam a trabalhar a obra como se não tivesse nada. Logo, que pode ser plágio. Toda construção que tem alguém que trabalhou um assunto, você não pode se apropriar dessa ideia como se fosse sua. E isso, logicamente, impede e viola os direitos autorais. E aí eu posso colocar e encarar. Quando nós temos alguma fala, que o trabalho sem fonte de referência ele pode ser. Se for trabalho científico, trabalho acadêmico sem fonte, ele não tem validade, ou ele será plágio, ou então, quando você tem um trabalho sem fonte ou sem referência, ele poderá ser uma ficção, ele poderá ser uma crença, ele poderá ser um achismo, mas não um trabalho acadêmico, não um trabalho científico. Raramente, mesmo sendo um assunto inédito, você tem que trabalhar uma construção de testificação de teoria para refutar as teorias existentes. Ou até mesmo para criar uma nova teoria, você passa por outras, né? Então, é muito difícil um trabalho inédito que não tenha referência ou fonte de algum assunto que deva trabalhar e ser superado, né? Nós temos uma teoria da testificação. Todos os temas têm que ser testificados para serem o quê? Refutados. Logo, não é um trabalho científico, que é ficção, crença ou achismo. Possivelmente, se você transforma seu trabalho acadêmico com base nesses valores, nós temos aí uma ideia de plágio, de ideias alheias. Chegamos a um ponto. Como evitar o plágio numa estrutura acadêmica, num artigo, num trabalho acadêmico, numa monografia, numa dissertação, num tese, num trabalho que tem que ser desenvolvido, demonstrado. E aí nós vamos tentar elaborar e mostrar que as normas da BNT vai nos ajudar a evitar o plágio. Ou seja, citar a fonte, citar o autor para poder continuar o trabalho. É importante colocar que quando você, mesmo citando um único autor, mas você utiliza só esse autor, poderá ser encarado também como plágio. Você está reproduzindo literalmente a obra de um mesmo autor, mesmo citando ele, você está copiando. Você não tem nenhuma inovação, você está articulando só o mesmo autor. Então nós temos aí uma grande possibilidade de ser plágio, sim. Ok? Primeiro ponto, não existe trabalho acadêmico sem referência, nós já falamos isso. Não existe trabalho inédito sem passar por outras teorias ou utilizar de outras teorias para refutar teorias. O trabalho inédito passa por alguma compreensão já desenvolvida, que o autor dela deve ser citado. Ou seja, a ideia, meu trabalho é inédito. Mesmo sendo inédito, até umas teses, todo mundo cita outro autor, todo mundo trabalha alguma teoria que já é existente, até para refutar essa teoria. Isso é muito difícil, um trabalho inédito, que não tenha alguém que trabalhou algum assunto interligado. E é importante isso. A referência é justamente para poder até consubstanciar seu trabalho. Então é muito difícil ter um trabalho inédito que não necessite de passar por algum teórico ou por algum assunto que já foi desenvolvido por outro. E aí, como elaborar a referência de obras consultadas? Nós vamos trabalhar algumas formas para ajudar. Lógico que temos várias formas. A BNT nos ajuda a citar tudo. De música, de internet, de livro, de jornais, de rádio, de sala de aula. Tem tudo como formas para citar. Nós vamos trabalhar algumas principais aqui. Então, veja bem.
eu estou trabalhando a ideia. Primeiro, se eu não consultei nada, então como é que eu vou citar? Eu não posso construir nenhuma ideia sem consulta. E a gente tem que verificar. Até o contexto histórico a gente tem fonte para isso, então tem que objetivar essa construção. Então, você usa o conhecimento de alguém e não cita ninguém? Lógico que isso aí é extremamente ruim, né? E tem pessoas que ficam nervosas quando fala que a obra, quando você constrói um raciocínio e que tem outras pessoas que já trabalharam isso. Não pode ficar nervoso. Você tem que citar as fontes. Você pode melhorar esse argumento ou discordar desse argumento, mas tem que citar a autoria, respeitar a originalidade do autor, ou pelo menos aqueles que discordam sobre determinado ponto. É plágio, lógico que é plágio, se você se apropriar de ideias sem citar respectivas fontes, mesmo que você desconheça. Por isso que o trabalho é científico e acadêmico, você tem que pesquisar. Você não pode trabalhar em ignorância porque não sabia, não. Justamente isso, se é trabalho científico, acadêmico, tem que ter pesquisa. Se o assunto for inédito, aí o inédito nós temos que analisar com ressalvas. Eu percebo que a ideia do assunto ser inédito nem sempre ele gera uma ideia de falta de fonte. Raramente um assunto inédito ele não passa por outro assunto que deva ser testificado e refutado. Então também acredito que tem que ter fonte, tem que citar as referências e assim por diante. E essa é a palavra clara. Honestidade. Honestidade. Se sua escrita está carregada de teoria, você deve revelar o seu autor. Deve citar a fonte. É extremamente importante. Tem que citar a fonte. Como evitar o plágio das ideias? Basta, aí tem eu escuto muito dos meus alunos, basta citar na referência, lá no finalzinho. Eu citei no finalzinho, já é suficiente. Não, não basta. No final da obra, no final do artigo, no final do trabalho, não basta. Continua sendo plágio. Mas eu citei. Não, você tem que citar no curso. As ideias do curso e no final você coloca a referência completa para a pessoa localizar. Então, vamos lá. Basta no final? Sim, lógico que não. Talvez nunca. Ou seja, não basta fazer citação de referência apenas no final da obra, ok? Vamos lá? Isso aqui nós já tiramos esse mito, porque eu recebo muitos trabalhos acadêmicos e científicos com referência no final. E o aluno tem a crença de que isso já basta, que ele não está plagiando. Está plagiando sim. O plágio ele é total ou parcial. E eu tenho os mecanismos de citação para impedir que você trabalhe o plágio, ou seja, sem a fonte respectiva. Para evitar o plágio parcial, é importante colocar a expressão parcial, porque as pessoas acham que é só o total, né? Tem plágio parcial ou total, você tem que agregar dois fatores. Citar no curso do texto, aí nós temos uma técnica de citação da BNT, né? Citação longa, citação da ideia, citação até 3 linhas, 4 recuada. E também no final da obra, ou seja, no final da obra tem que ter referência completa. Porque no curso da obra você pode fazer a citação resumida, nós temos um critério de resumir, mas que você consegue localizar lá nas referências no final. A referência no final é para a pessoa testificar seu trabalho, para saber se realmente você usou essa fonte ou aquela fonte está realmente trabalhada, desenvolvida no seu trabalho, ok? Então são dois elementos, citação no curso do texto e também a referência completa no final da obra.